Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento da Hora da Prece. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos dar início, à Hora da Prece na noite de hoje, no dia de hoje. Eu vou fazer a prece inicial e aí posteriormente eu ler uma mensagem que vai servir como uma mensagem de reflexão para a gente dar prosseguimento à Hora da Prece. Tá, tudo bem? Então, nesse momento, quem quiser e se sentir à vontade, pode fechar os olhos, e vamos serenar a nossa mente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer, agradecer por este momento, por esta oportunidade que temos, de refletir, de aprender sobre os seus ensinamentos. E que à luz dos seus ensinamentos ela possa fazer morada em cada um de nós, para que a gente possa estar pondo em prática os seus ensinamentos, que a gente possa estar vivenciando o seu Evangelho através da nossa própria existência. Então,
A gente roga a espiritualidade, né, que envolva e acolha a todos, né, em nossas necessidades, em tudo aquilo que precisamos receber de amparo e de assistência. E através das boas energias, né, que comungamos, através do Evangelho, através da mensagem, né, e de tudo aquilo que é explorado na hora da prece, que essas boas energias elas possam aí ser espargidas, né, pelo nosso planeta, possa aí estar ajudando, né, colaborando com boas energias para que o nosso planeta possa se tornar um pouquinho melhor, né, possa superar as adversidades, né, que enfrentamos no nosso planeta, os conflitos, né, as guerras, a fome, enfim, que toda dificuldade ela possa de alguma sorte estar sendo amenizada, né, e a gente contribua um pouquinho através das boas energias que comungamos e que espalhamos pelo mundo, pelo nosso universo. Então, agradecidos que estamos, pedimos a permissão da espiritualidade amiga, o Divino Mestre Jesus, para darmos início a mais um momento da hora da prece. Mestre amado, seja conosco, agora e sempre, que assim seja. Eu trago a mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, né, um livro de Chico Xavier. É a mensagem 149, intitulada Creia em Vão. Essa mensagem ela é baseada em na primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 15, versículo 2, em que Paulo diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vô-lo tem anunciado, senão é que crestes em vão. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada? Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Essa mensagem ela é muito clara, né, e muito explícita o seu ensinamento, né, o que ela pretende nos esclarecer. O próprio título, né, Creia em Vão, ele já resume um pouco, né, do que essa mensagem ela nos traz, né? E aí ela explora, né, exatamente essa questão que muitos de nós, infelizmente, né, a gente crê em vão, né? Em que sentido, né? Como é essa questão do crer em vão? A gente, né, tem a oportunidade do contato com o Evangelho, né? A gente conhece os ensinamentos que o Cristo, né, nos trouxe, só que esse ensinamento ele não é convertido em ação, né? Acaba que é como uma história, um livro que a gente lê, é um livro inspirador, mas que aquilo não provoca mudança em nós, né? É a mesma situação. É como a gente conhece o Evangelho do Cristo, sabe o que ele pregou, sabe o que ele ensinou, né? Mas a gente não coloca esses ensinamentos em ação. E aí, quando a gente passa por essa situação de não aplicar o Evangelho do Cristo, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade, né? E essa perda de oportunidade, né,
é o que Paulo, né, Paulo de Tarso colocou. Se, né, vocês não retiverem, né, se vós não retiverdes o evangelho como eu, né, o ensinei, né, vocês terão crido em vão. Então acaba que essa crença, né, não é que ela é perdida, né, porque todo conhecimento ele acaba sendo retido, mas você perdeu uma oportunidade. E aí a gente vai ser condenado eternamente por isso? É óbvio que não, né? O Espiritismo ele nos esclarece, né, e ele nos dá esse entendimento, né, através da misericórdia divina, é a oportunidade do recomeço, né, e a própria mensagem nos coloca isso. Através da reencarnação a gente vai ter a oportunidade de recomeçar, né, e aí né, ter a oportunidade ali de poder vivenciar aquele evangelho, né, aquilo que já foi de alguma sorte, né, impregnado, né, que foi ali absorvido, mas que não foi praticado, e a gente tem a oportunidade de pôr em prática em uma nova existência. O que a gente precisa ter em mente é que as oportunidades, às vezes, que a gente perde, né, porque quando a gente tem uma experiência terrestre, né, quando a gente nasce para viver uma experiência, a gente recebe muito amparo, né, e a gente recebe muita assistência para cumprir determinadas funções, né, para aprender determinadas coisas, vivenciar o Evangelho do Cristo, né, naquilo que a gente precisa, né, naquilo que é necessário para o nosso adiantamento espiritual, moral. E essas oportunidades que são dadas na existência, nem sempre ela é dada, né, ou a gente tem a oportunidade de vivenciar ela numa nova existência. E às vezes essa nova existência a gente vai ter que vivenciar esse Evangelho talvez de uma forma muito mais difícil, ou muito mais dolorosa, né, porque a gente perdeu uma oportunidade. Então, que a gente aproveite na existência atual, né, que a gente tenha essa consciência que o importante é o agora, é o presente. O passado já passou, o futuro é o que eu estou construindo agora. Então eu preciso, a partir da minha existência atual, a partir das minhas ações de hoje, construir esse futuro, né, esse futuro melhor, né, de um espírito mais evoluído, de um espírito mais antenado, né, com as esferas superiores. Então que a gente possa aproveitar as oportunidades para a gente não ter essa crença em vão, né? Então que a gente aproveite os ensinamentos do Cristo, né, dessa oportunidade que a gente tem, por exemplo, na hora da prece, né, de assimilar esses conhecimentos e, acima de tudo, pô-los em prática, porque é isso que Jesus, né, é isso que Deus, né, nos propõe para a nossa caminhada, tá bom? Tá ok? Então, que todos possam ficar bem, em paz, aproveite, né, a hora da prece no dia de hoje, muita paz a todos. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. A paz interior, fruto da luta do teu conquistar, tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de cantar, lançar
vida a dois, ou como for, com coração e bons e fiel. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. A paz interior, fruto da luta do teu conquistar, tua consciência, o guia do teu coração, essa busca de viver de bem com a vida, sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de cantar, lançar sementes nesse chão, no coração, em gestos simples de amor, na vida a dois, ou como for, com coração e poesia. Boa noite, estamos aqui novamente para mais esse momento de alegria, de aprendizado e de evangelho. Para o momento da prece de hoje, nós vamos falar sobre a fé. É um tema muito importante, muito feliz para a gente conversar hoje, no momento da hora da prece. Então é com muita alegria, com muito amor no coração, que hoje eu trago o Evangelho para que nós venha a refletir. E o Evangelho de hoje é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item é o item 6 e o item 7, que vai falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então vamos aqui ouvir e refletir um pouco sobre essa mensagem de hoje. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra as evidências e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde,
a que tem por base a verdade. É a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Dá-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve e, o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, por quem dizendo isso tapa os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam vê-las. Nuns é negligência, em outros, medos de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E é essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada que se apoia sobre os fatos e a lógica não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada.
Eu destaquei aqui alguns pontos para que a gente venha a refletir hoje sobre essa mensagem do Evangelho. E quando a gente fala de fé, a fé ela é algo particular, né, individual. Como diz aqui a mensagem, a fé ela não impõe, né, não prescreve, ela já é inata e todos nós temos essa fé dentro do nosso ser, do nosso íntimo, todos temos. E aqui ele inicia, que eu destaquei no início da mensagem, ele diz que cada religião tem a sua fé como verdade. E aí é por isso que é importante vir esse sentimento da fé com a razão, para que ela não seja uma fé cega. E isso, independente da religião que a gente segue, é importante que a gente tenha essa fé raciocinada, que busque compreender esse sentimento existente dentro de nosso ser. E que a gente não tenha a nossa fé como algo exclusivo e verdadeiro. Como diz a mensagem, ela é muito particular, ela é muito pessoal. E quando começamos a ter determinados sentimentos da fé junto com a razão, é onde fica algo ainda nos instigando para que a gente busque a compreender esse sentimento. Quando ela é cega, não. Ela diz aqui na mensagem que a gente aceita ela como verdade, que pode vir chegar a um fanatismo. E aí o cuidado, muito cuidado nesse ponto, porque fanatismo não é bom em nenhuma situação e nem para nenhum ser, quando chega a esse momento do fanatismo. Nos faz muito mal. E outra passagem que eu achei super importante a gente conversar, analisar nesse momento, que ele diz que em certas pessoas a fé parece de alguma sorte inata. Né? Certas pessoas elas já têm essa fé dentro dela, ali inata. Não há necessidade de alguém estar lhe orientando, lhe explicando, falando sobre a fé. Ela já sente dentro dela. Enquanto que outras não. Ainda está nessa, vamos dizer, nessa batalha interna, né, de buscar esse sentimento. Mas que ela também, ela pode ser, aliás, ela é desenvolvida. Ela não pode ser, ela é desenvolvida. E através desse desenvolvimento vem a educação, que foi outro ponto que eu achei muito, muito interessante. Que ele diz que a educação está feita para aqueles que já têm esse sentimento, já têm essa fé inata. E essa fé ela é construída. Ela não vem assim de repente, do nada. Às vezes a gente até fala, hoje eu tenho mais um pouquinho de fé do que antes. Tenho, mas ela precisou de um trabalho, de uma caminhada para que essa fé ela estivesse um pouco mais desenvolvida. E aí, para aqueles que ainda não têm ainda esse sentimento da fé forte dentro de si, é porque essa educação ela está por fazer. Por isso que tudo em nossa existência, tudo é através da educação, a educação do espírito. E por isso que eu achei assim incrível essa frase, super, hiper inteligente, né, de trazer que até a nossa fé, ela precisa ser através da educação do esclarecimento, do exercer as atividades ao bem. E
muitos dos que já vêm com essa fé inata, isso já vem sendo desenvolvida até mesmo antes de reencarnar nessa existência, já vem de outras reencarnações, ela já vem sendo trabalhada, ela não já foi já adquirida agora, ela já vem de um determinado tempo. Por isso a importância da gente começar a desenvolver esse sentimento de fé. E todos nós temos essa capacidade desse desenvolvimento da fé, todos. Por mais naqueles momentos que a gente não acredita que como a nossa fé é pequena, eu não tenho fé, em alguns momentos de dificuldade, de aflições, né? A gente às vezes pega o Evangelho, vai ler para ver se fortalece esse sentimento. Tudo isso é uma educação desse sentimento de fé. Outro ponto que eu achei muito interessante, que ele fala aqui, que a fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso que para você ter fé, não é necessário que ninguém prove ou lhe mostre algo para que você tenha essa fé. Não precisa disso. Ela vem através da compreensão desse sentimento. Por isso que é a fé raciocinada. Um cientista, quando ele vai desenvolver uma pesquisa, ele precisa acreditar nessa pesquisa dele, que vai dar certo. Porque se ele não acreditar, ele não vai conseguir. Então ele precisa acreditar, ele precisa pesquisar, precisa refletir, tudo através da razão, até chegar ao seu alcance, ao seu objetivo. E para isso ele precisou crer. E ele não ia conseguir chegar ao seu objetivo, a esse sentimento que conseguiu desenvolver, que teve o seu sucesso na pesquisa, não tinha como alguém vir lhe mostrar. Ele não iria acreditar nisso, ele tinha que fazer a pesquisa, ele tinha que desenvolver tudo para chegar ao seu objetivo. E assim é o nosso sentimento da fé. A gente precisa buscar meios para o desenvolvimento, através de boas ações, através do Evangelho, estudar Evangelho, ler, compreender e buscar essa autoeducação. Então é muito interessante que para a gente ter fé é necessário que desenvolva essa educação do espírito, desse sentimento. Então todos nós temos como desenvolver esse sentimento de fé. E mesmo que esse desenvolvimento ele seja ainda em pequenos passos, é muito importante. Isso significa que futuramente, em uma próxima reencarnação nossa, em um retorno, a gente vai ter essa fé ela mais desenvolvida, né? Então, que a gente aproveite essa oportunidade, que a gente aproveite esse momento que nós estamos aqui reencarnado, para que a gente desenvolva esse sentimento, porque a fé ela é algo super importante em nossa vida. Jesus falou muito através do seu Evangelho, através das suas atitudes, esse sentimento da fé, o poder da fé, e que esse poder da fé todos nós temos. Não desanimamos, não diga, eu não tenho fé. Nós temos fé sim, mas é necessário que essa fé ela seja educada, né? Seja adquirida. Aliás, adquirida não, nós já adquirimos, mas que ela precisa ser desenvolvida e educada. E nós temos sim capacidade para isso, através do trabalho, do estudo e através de ajudar o próximo, de compartilhar momentos
agradáveis com os nossos irmãos. E esse momento que a gente está aqui, eu aqui passando essa mensagem de Jesus, tendo que ler, estudar, compreender, e vocês aí ouvindo, tentando também raciocinar, estão também nesse momento refletindo. Nós nesse momento todos nós estamos nesse exercício e estamos nessa educação da nossa fé. Então, com meu coração cheio de amor e de bons sentimentos e de fé, eu desejo a todos uma ótima noite e que possamos aproveitar esse momento em nossa vida. Cada momento de aprendizado, de leitura, de estudo é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, muita paz a todos e muita fé para todos nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe os lares de vocês e a família também. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Isso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Boa noite, meus irmãozinhos. Antes de mais nada, gostaria de me desculpar pelo fato de estar usando máscara, por recomendações médicas. Passei por uma cirurgia bucal há 2 dias e está com a região assim, um pouco inflamada. Não queria me apresentar desse jeito. E o uso também desse equipamento é para melhorar, por conta da máscara, o som que eu possa emitir para vocês, né? Que deixa o microfone mais próximo da boca. Me desculpar também, talvez, por conta de alguma dificuldade que eu tenho de articular algumas palavras, devido a toda a gengiva superior estar costurada, né? Com aqueles pontos ponteados de nalho. E às vezes incomoda um pouco o toque da língua. Dadas as devidas explicações, poderemos dar continuidade à nossa hora da prece de hoje, com a leitura do Livro dos Espíritos. E já estamos lá na lei de destruição, né? Pena de morte, que vai da pergunta 760 à pergunta 765. Vale salientar que nós estamos falando da curiosidade de Kardec no mundo que ele conhecia do século XIX. A visão do mundo já era um pouco diferente da nossa de hoje em dia, certo? Mas ele, na visão dele, já fazia esses tipos de perguntas, né? No caso da pena de morte. Pergunta 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? A resposta dos espíritos superiores foi o seguinte: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época que ainda está muito distante de vós. Certamente, né? Porque nós vemos estados, né, que ainda conservam a pena de morte. Estados da Confederação Americana, estados independentes pelo mundo, ainda conservam a pena de morte, né? A consideração que o nosso Allan Kardec disse foi a seguinte: sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes, que a sua aplicação se acham limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, como se praticava nos tempos que ainda vão longe, não podemos negar avanços no gênero humano na cena do progresso. Realmente, embora tenhamos ainda essa pseudo-necessidade de uma pena de morte, para que, se formos comparados por termos mais remotos, a evolução da sociedade fez com que a justiça pendesse mais para um lado mais brando, né, digamos assim, e mais consciente da recuperação do ser humano. Na pergunta 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Boa pergunta, não é isso? Lei de conservação dá o direito de preservar a vida. Eliminando um bem da sociedade, alguém, um indivíduo da sociedade que seja muito perigoso, isso não seria intuitivamente uma lei de conservação? Há outros meios, a resposta, há outros meios que se deve preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Exatamente. Se nós formos ver a legislação brasileira, por exemplo, ela já tem, na base de outras legislações, a recuperação do indivíduo. A legislação brasileira tem como meta recuperar o indivíduo que comete o delito, nunca de puni-lo definitivamente. Como é a lei divina? Deus dá várias oportunidades e vai dando tantas coisas forem possíveis para que o indivíduo se recupere. Recobre a razão em relação ao bem e deixe de praticar aquilo que seria o mal. Então, a lei humana deverá partir sob esse pressuposto.
Pergunta 762. A pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas? Não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se institui vai compreendendo melhor que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Quanto mais era ignorante o povo, mais se fazia justiça com as próprias mãos. Nas leis mosaicas, nós herdamos o dente por dente e olho por olho. Entendeu? Várias foram, naquelas épocas, os povos se degladiavam, entendeu? E as penas geralmente eram de morte. Às vezes até para poder oferecer em oferendas, né, aos seus deuses. Mas a pena de morte sempre existiu. À medida que a sociedade foi avançando, ela foi se diminuindo, entendeu? Hoje, infelizmente, ainda existe a pena de morte. E aí, pior, que existem ainda muitos irmãozinhos que, mesmo militando às vezes no espiritismo, acham que a solução é matar um indivíduo que é muito nocivo à sociedade e não lhe dá a chance de recuperar. Pergunta 763. Será um início de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Veja bem a resposta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando leis as narrativas das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? Não raro, em Roma da divindade? Todas das torturas que se infligiam ao condenado ou até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesse vivido nessa época, teria achado tudo isso natural. Ou talvez mesmo, se fora juiz, fizesse outros tantos. Assim é que parece justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então hoje ainda vemos irmãozinhos defenderem pena de morte. Hoje nós vemos ainda irmãozinhos defenderem tempos, aqui na sociedade brasileira inclusive, do que a tortura era motivo para a pessoa confessar. Teve uma pessoa, eu não vou citar o nome para poder não envolver, se envolvendo coisas políticas ou partidárias, etc., que deu uma certa resposta quando perguntou por que você respondeu tal coisa. Aí a pessoa respondeu assim: porque sob tortura, meu senhor, você faz qualquer coisa para poder, quando não aguenta mais a dor. Não é? E mesmo assim, às vezes a gente mente, porque acima da dor a gente tem que proteger alguém que a gente gosta. Então, tanto a tortura como a pena de morte são coisas que devem ser banidas da nossa sociedade quando nós tivermos uma evolução ainda maior. E ainda bem que o germe desse tipo de pensamento já existe nas leis oficiais do Brasil, no pensamento da leitura oficial. Mesmo que de muitas vezes, extraoficialmente ainda aconteça. Mas a gente vai melhorar, se Deus quiser. Principalmente quando todos, de uma maneira uniforme, tentarem tirar disso aí da cabeça, né? Afastar esse tipo de qualquer tipo de violência que possa impor-se a uma outra pessoa em troca de alguma coisa. Pergunta 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena do talião e assim a morte dada ao assassino que constitui uma aplicação dessa pena? Interessante. Tomai cuidado. Muito vós tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena do talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos daquilo que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para o seu semelhante virá se achar-se numa condição em que sofrerá o que tinha feito sofrer. Este o sentimento das palavras de Jesus. Não vos disse ele também:
perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houvesse vos mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção que houvestes perdoado, compreendei o bem. Ou não compreendei? Então, minha gente, eu assisti uma palestra do professor, do Dr. Haroldo Dutra Dias, que ele disse que naquela vida jurídica dele, ele já viu muitos juízes serem implacáveis com certos réus, implacáveis. Ele impôs penas pesadas, né? E no extremo da justiça, isso é muito carrasco. Até que um dia, ele não cita também quem foi a pessoa, que aconteceu um problema parecido, mas com alguém da família dele, se não me engano, um filho. Ele saiu pedindo a todos que pudessem, porque ele não poderia ser, obviamente, fazer o juízo daquela questão, já que envolvia um parente direto, né? Ficou pedindo a todos os outros juízes que tivessem clemência com o filho dele. Ou seja, aquele que era muito rigoroso em relação às outras pessoas, quando tocou-se a si próprio, quando tocou na sua família, ele pediu clemência, né? Então, a gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas quererem punições muito severas para os outros e quererem a benevolência para os próprios, né? Isso é que deve ser ponderado na nossa justiça, na justiça individual das pessoas, né? São muito carrascos para com os outros, mas querem ser muito benevolentes para com os seus. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? O que se deve pensar, não é? A resposta é tomar o homem o lugar de Deus na destruição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e que muito ainda tem que expiar. Pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Em nome de Deus se pode matar. Em nome de Deus você pode fazer uma opção de coisa. E pasme, senhores, que se nós viermos para o nosso mundo moderno, contemporâneo, da nossa sociedade atual, existem muitas penas de morte. É claro que, quando o nosso Kardec falar sobre a pena de morte, ele fala em relação à legislação que permite a pena de morte. Entendeu? Mas se nós viermos refletir aos dias atuais, de algumas sociedades no mundo inteiro e da nossa sociedade, existe muita pena de morte. Existe muita pena de morte quando as autoridades não propiciam uma melhor condição de vida para as pessoas, seja aqui no nosso país, na nossa sociedade, seja aqui em outra sociedade. Quando as autoridades não lhe dão um mínimo de possibilidade de sobrevivência, um mínimo de possibilidade de educação, um mínimo de possibilidade de saúde, um mínimo de possibilidade de se manter de uma maneira decente, nutrida. Isso é uma pena de morte a longo prazo. Isso é uma pena de morte a longo prazo. Então, por que isso acontece? Ainda é o mesmo problema de sempre, o egoísmo e o orgulho das pessoas. Principalmente. Essa cegueira é tão grande, né? Que às vezes as pessoas não conseguem enxergar o quão mal elas podem estar fazendo. Até passivamente. Até quando não age. Portanto, meus irmãos, a pena de morte é uma tendência a ser banida da humanidade quando a nossa sociedade evoluir. Porque dar a vida e retirar a vida só pertence a Deus. As leis divinas. Porque muita gente ainda se engana achando que Deus tem uma varinha de condão, vai resolver os problemas de todo mundo, na hora que Ele quiser, dependendo da fé que a pessoa esteja. De um pseudo merecimento. Mas não, nós estamos interagindo com o nosso futuro a cada instante e a cada minuto. E as leis divinas são perfeitas. Então nós vamos ser merecedores de certas coisas que acontecem na nossa vida. Embora a ajuda sempre virá. Sempre virá. Mas nós temos que lutar por ela, temos que reconhecer essa ajuda e fazer a nossa parte.
e ter fé. A fé dá confiança em Deus, dá confiança do que você tem que aprender, tem que passar e que isso seja salutar para a sua vida. Eu vou contar uma coisa interessante que eu observei. Geralmente eu às vezes repito quando eu estou com as minhas pessoas. É que lá na minha casa, não sei se na maioria das pessoas de vocês, a minha mãe, minha avó, minhas tias gostam muito de assistir novela, né? E a novela, igual aqueles filmezinhos que eu assistia quando era adolescente, criança, que meu pai levava para o cinema, que aqueles filmes que tinha heróis, né? Filme de Bang Bang, né? Do faroeste americano, aquela coisa toda. E o mocinho, ele começava sofrendo o filme todo. Só levando pancada, só perdendo gente da família, amigos, só levando a pior. Aí quando chegava assim, 70% do filme pra lá, a coisa se revertia. Ele começava a se vingar de todo mundo e saía vitorioso. Não é diferente das novelas. A novela tem aquelas pessoazinhas que são mais, né? Na novela tem que fazer o malzinho. E tem as pessoas que são boas, né? Aí as pessoas que são boas, os heróis, o mocinho, o casal que vai terminar, geralmente, o casal mais bonito, que vão terminar junto, que vão terminar rico, que vão terminar bem, né? Porque a felicidade tem que ser geral. Mas eu percebi nas discussões, nos comentários das minhas tias, de mamãe em casa, que se a novela fosse toda boa, que o mocinho tivesse tudo bom, mas que aquele ruinzinho lá no final, elas não vissem ele sofrendo, né? Tinha que sofrer, tinha que passar com tudo quanto era de mal, todos os sofrimentos do mundo, a novela não prestava. Ah, só morreu? Ah, morrer é muito bom, tinha que sofrer bem muito. Então, minha gente, o que acontece muitas vezes com as pessoas não é o senso de justiça, né? As pessoas não querem só justiça, as pessoas querem incriminar as pessoas, querem que elas paguem assim, de uma maneira material, presente, para que ela possa ter aquela satisfação que para mim é um estado de vingança, né? E não é por aí, certo? Não é por aí. As pessoas têm que ter a oportunidade de se recuperar, assim como o nosso Pai Eterno dá a oportunidade a todos. Não esqueçam disso. A pena de morte, as torturas, as opressões, ela tem que ser banida na nossa sociedade. Amados irmãozinhos, me perdoe pela condição como eu fiz a hora da prece. Espero que vocês tenham uma boa semana, que o coração esteja sempre voltado para o bem e que afastemos todos os maus pensamentos. Nosso coração seja aberto para ajudar as pessoas e o pensamento positivo e a alegria domine os corações de vocês. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração e boa noite a todos. Comigo venha logo pra
Irmãos queridos, boa noite. Após esse momento maravilhoso que é a hora da prece, é um momento em que nós nos estamos mais próximos da espiritualidade maior, dos bons espíritos, de pessoas que querem o nosso bem, que querem nos ajudar. Então, nesse momento, nós devemos aproveitar, ficar bem atento às leituras, porque essas leituras estão fazendo tratamento também no nosso ser, no nosso parte espiritual, no nosso perispírito. Através das leituras, nós também estamos nos curando. Então, que esse momento agora, nós possamos nos dirigir à sala do passe do Cefa, aquela sala onde todo mundo entra quando termina a hora da prece para tomar o seu passe. Façamos de conta que estamos lá nesse momento. E vamos nos concentrar, nos acalmar, confiar. A fé move montanha, assim dizia de Jesus, né? Então, que a nossa fé seja grande, conforme a que Jesus nos ensinou. E que nós possamos agora fechar os olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e a sua equipe espiritual, toda a nossa disposição, preocupado com o nosso bem-estar e nossa saúde, derramando sobre todos nós as energias curadoras, pacificadoras, essas energias banhadas de amor, de misericórdia, de bondade, que só o Cristo tem. Então recebamos, meus irmãos, toda essa energia no nosso ser e ficamos com ela a cada dia procurando melhorarmos, ajudar ao nosso próximo, que essa semana possamos passar a semana pensando como agir melhor para nos tornarmos melhor. Que o bem sempre seja a luz do seu caminho e que ele, nesse momento, troca nossas energias maçãs, doentias, por energias salutares que vão nos dar bem-estar e muitas vezes até a nossa cura, porque tudo vai depender de nós e do nosso merecimento para receber a nossa cura. Que a paz, a bondade e o amor do Cristo possa seguir vocês durante toda essa semana e que possam distribuir essa paz, esse amor a todas as pessoas que encontrar no caminho de vocês e que se sintam muito felizes e alegres durante toda a semana. Obrigado, meus irmãos, boa noite e que a paz do Cristo acompanhe todos vocês hoje e sempre, que assim seja.